Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde eu vou trazer o tema: será que ainda vale a pena ser assessor de investimentos? Porque recentemente, mais precisamente na semana passada, na quarta-feira, saiu essa notícia na mídia em que investidores processam a XP por prejuízos milionários com aplicações. Inclusive, teve um caso de um prejuízo de mais de 18 milhões de reais, segundo o site Metrópole. E a gente também acaba sendo um pouco impactado por isso, porque vem uma galera falar mal de assessor, e aí já tem gente aí que está trabalhando na área que fica meio assim, se pergunta se vale a pena continuar ou não. Por exemplo, recebi esse direct. Conversando no SDR hoje, falei com 2 consultores que disse que está esfriando a assessoria. E aí vai lá, uma pessoa começa a falar mal da corretora, da notícia, se aproveita do momento para hypar um pouco ali o conteúdo, engajar. Outra pessoa também que é famosa, que é influencer, tem bastante seguidor, vai lá e posta sobre o assunto. Então, é tudo isso que a gente vai falar um pouco de tudo isso, aproveitar o gancho dessa notícia que saiu na mídia. Eu também vou trazer um pouco do contexto de como surgiu a assessoria, o que está acontecendo hoje em dia e o que deve acontecer no futuro, segundo a minha opinião e também olhando para dados. Então eu sempre vou trazer embasamento aqui no nosso conteúdo, na nossa live. Então seja muito bem-vindo, falando um pouquinho de mim. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Jonas, eu fui assessor por 2 anos, depois eu fui líder comercial por mais 2 anos, sócio de um dos maiores escritórios da rede XP, o maior escritório no meio digital, por falar nisso. E eu também trago aqui no canal Assessor Outlier muito conteúdo focado em captação de clientes e um pouco sobre profissão, como é o caso de hoje, e um pouco sobre relacionamento e receita. Eu também quero trazer aqui para ti tudo que for de bom e melhor para que tu possa desempenhar ao máximo na carreira de assessor de investimentos. Hoje eu estou fora do mercado, eu tive uma experiência com agência de marketing, agora eu estou 100% focado em trazer uma formação para lá de especial para tu que está aí na lida, está no dia a dia, está no front, está captando clientes. Então eu quero alavancar a tua carreira de assessor de investimentos. Vamos lá. Primeiro falando um pouco mais sobre a origem de tudo. A assessoria, algumas pessoas trazem essa teoria de que ela surgiu de bancários insatisfeitos que estavam no banco. Como todo mundo já sabe, lá no banco a gente recebe um salário fixo. Então, mesmo que tu tenha um super contato lá de um empresário que tu trouxe para o banco e tu fez uma baita de uma alocação em que o banco tira muita comissão, tu não tira quase nada. Tu vai ficar ali só com o teu salário fixo e uma plaquinha no final do mês de melhor funcionário do mês, e era isso. Então, os bancários acabaram ficando muito insatisfeitos com esse modelo de trabalho e o bancário acaba saindo do banco e vai trabalhar onde? Na assessoria de investimentos, que é uma profissão relativamente nova. Para vocês terem uma ideia, a XP nasceu aqui em Porto Alegre, na cidade de onde eu falo, em 2001, pertinho do escritório onde eu trabalhava, e ela se baseia muito no modelo da Charles Schwab, que é uma corretora americana. Então, muita coisa que a Charles Schwab fez no passado, a XP vem fazendo agora, por exemplo, ou já fez, né? Como por exemplo, o conceito de plataforma aberta, onde a gente está dentro de um shopping de investimentos com várias lojas e cada loja tem milhares de produtos para que tu, como cliente, na hora de entrar nesse shopping, possa escolher o melhor produto para ti. Agora, tu que é assessor, tu acabou de ouvir uma excelente analogia que eu trago na hora das reuniões de captação para que o cliente fique um pouco mais ambientado em relação aos diferenciais da corretora da XP, ou então do BTG, qualquer corretora, tá? Já vai ter esse conceito de plataforma aberta, que é a analogia do shopping de investimentos. Agora, eu quero trazer um pouquinho para ti. Ei, aproveitar, já comenta aqui no chat de onde que tu é, qual que é a tua cidade, qual que é o teu escritório, ou se tu não está no escritório ainda, se tu quer entrar de vez na assessoria, comenta aí, se apresenta, porque eu vou gostar muito de saber um pouquinho mais sobre a tua pessoa. Vamos lá, falando um pouquinho mais sobre cenário, agora já entrando no presente, né? Acabei de falar do passado, agora eu quero falar do presente. Olha só, baseado em dados, mais uma vez. Eu joguei lá no Google. Quantos financial advisor existem nos Estados Unidos? Então, o Google me trouxe esse número de 330.300 financial advisor.
Então eu quero trazer uma comparação para entender se é uma oportunidade de trabalhar como assessor de investimentos aqui no Brasil ou não. Se a gente olhar o bolo todo, a gente vai ter dentro desse bolo tanto o Financial Advisor, que trabalha no modelo de comissionamento, como o Financial Advisor, que trabalha no modelo de FII fixo, FII based, né? Então, lá o Financial Advisor tem essas duas categorias, eles trabalham tudo dentro desse bolo do Financial Advisor. Agora, aqui no Brasil, a gente tem 23 mil assessores de investimentos, deve ter um pouquinho mais, tá? Atualizando os números, e 1.700 aproximadamente consultores de investimentos. Só que essa é uma notícia que não é tão recente assim, ela é de dezembro, então está um pouquinho defasada em 2 meses aproximadamente, deve ter um pouquinho mais também. Somando os dois, a gente tem mais ou menos 25 mil Financial Advisor brasileiros. Olha só a diferença que a gente tem lá para os Estados Unidos. E olhando para o todo da população, não se tem tanta diferença assim de população, tá? Eu não cheguei a pegar esses dados, deixa eu olhar aqui rapidinho para a gente trazer aqui para a live, porque não adianta eu soltar um número aqui, né, sem ter conexão com o todo. Vamos ver aqui, ó, população dos Estados Unidos são 332 milhões de pessoas, sendo que aqui no Brasil a gente tem 200 e poucas milhões, 215 milhões. Então, poxa, olha que interessante. São mais de 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos e 330 mil Financial Advisors. Já aqui no Brasil, a gente tem 214 milhões de pessoas, mas só 25 mil assessores e consultores de investimentos. Realmente, a proporção aqui no Brasil era quase que 10 vezes menor do que o número de Financial Advisors lá nos Estados Unidos. Então, em relação à quantidade de profissionais no mercado, sim, existe muito espaço para crescimento, beleza? Agora, eu quero trazer também aqui um dado de número de assessores credenciados mês a mês, segundo o site da Ancord mesmo. Então, a Ancord é o órgão que regula esse mercado, que faz o nosso credenciamento. Então, se a gente pegar setembro de 2022, a gente tinha quase 21 mil assessores credenciados. Agora, em setembro de 2023, também mais uma vez um pouquinho defasado, a gente tem quase 24.500 assessores credenciados. É um aumento de aproximadamente 20% de um ano para o outro. Então o mercado vem crescendo bastante, está bem aquecido, muita corretora, muito escritório com vagas abertas para que tu possa trabalhar. Agora eu quero trazer uma comparação já de futuro, tá? Ó, falamos de passado, falamos de presente, trazendo números reais de quantidade de profissionais tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E agora eu quero trazer para ti como que é o mercado lá fora, mas já olhando também para o futuro, beleza? Ainda dados do passado, óbvio, eu não consigo pegar dados do futuro, porque isso não aconteceu ainda, mas já entrando no assunto do futuro. Olha só, existe então essa diferença de modelo, beleza? Tem o modelo de comissionamento e o modelo de FII fixo. Qual que é a diferença dos dois? No modelo de comissionamento, o assessor de investimentos recebe pela venda do produto. É muito semelhante ao trabalho de um corretor de imóveis. Ele vai receber uma comissão pela venda de um sítio, pela venda de uma casa, pela venda de um apartamento. Então, conforme o valor do imóvel, ele recebe mais ou menos. Agora, no modelo de FII fixo, é como se fosse uma taxa de administração de um fundo de investimentos, em que o consultor recebe de 0,4% a 1,2% ao ano do total do patrimônio do cliente. Então, por exemplo, o cliente tem lá os seus 2 milhões de reais, daí sobre o valor de 2 milhões de reais que o consultor vai acabar recebendo a taxa pré-acordada na negociação, que pode variar de 0,4% a 1,2%, pelo menos é isso que eu ouço aí que o pessoal pratica no mercado, beleza? Então é como se fosse uma taxa a mais, um fundo a mais ali na carteira do cliente sendo cobrada pelo serviço de consultoria do cliente. E aqui então, já que eu expliquei o trabalho de comissionamento e de FII fixo, a gente pode olhar como que é o panorama lá nos Estados Unidos, mais uma vez usando como referência. Olha só, em 2020, 66% do pessoal dos Financial Advisors trabalhavam com o modelo de FII-based. Agora, 3 anos depois, em 2023, a gente teve 83% do pessoal trabalhando no valor na funcionalidade do FII-based. Inclusive, eu tenho um tio americano
que é, na verdade, ele é tio da minha noiva, ele mora lá, trabalha como Financial Advisor e boa parte da carteira dele é do modelo Fee-Based, tá? Então ele trabalha lá já há bastante tempo, ele trabalhou a vida inteira com essa profissão, fez bastante dinheiro, está super satisfeito e o modelo dele majoritariamente é Fee-Based, beleza? Isso deve acontecer aqui no Brasil? Não sei, a gente, né, tem um futuro incerto, não tem como saber. Então se tu está pensando em qual profissão escolher, se tu vai para assessoria ou vai para consultoria, eu não saberia te dizer qual vai vingar mais. Mas o que eu tenho certeza é que aqui no Brasil ainda se tem um pouco do questionamento em relação ao comportamento do consumidor brasileiro, que é um consumidor que ainda não está acostumado a pagar gorjeta, como o americano está acostumado. Por exemplo, se tu vai num restaurante, te cobram uns 10%, tu ainda fica meio assim, né? Tu fica com o pé atrás. Então algumas pessoas levantam esse questionamento. E o que eu vejo que está acontecendo aqui no Brasil é basicamente isso. Ó. A gente tem praticamente 3 figuras regulamentadas que trabalham no mercado financeiro diretamente no atendimento a clientes. Então a gente tem o banco. O banco já está há muito tempo no mercado. A gente já tem bancos gigantescos no Brasil. Então a gente tem a Caixa, o Bradesco, Itaú, Santander e por aí vai. Para ter uma ideia, o maior banco do Brasil em número de clientes é a Caixa. Eles têm 150 milhões de clientes ativos. É muita gente mesmo. E eu estou falando esses números, tu já vai entender o porquê. A corretora, vamos lá, pegando a XP como exemplo, ela tem 4,4 milhões de clientes ativos. Olha só, é muita gente também, mas não é tanta gente quanto o banco. Então o banco ali da Caixa, claro, ele tem muitos clientes porque ele tem vários programas com o governo, né, ligado a programa de habitação. Então ele consegue captar muitos clientes facilmente por conta desses programas. Mas olha a diferença, né, da corretora para o banco. E agora a gente tem a terceira figura, que seria o consultor. São empresas independentes que não têm ligação nenhuma com banco, não tem ligação com corretora, são consultorias à parte, tá? A maior consultoria hoje do Brasil, pelo que eu vi ali, pelo que eu estudei, é a Nord. Pode me corrigir se estiver errado, comenta aqui embaixo, mas pelo que eu vi, é a Nord. Eles têm 52 mil clientes ativos. Já é bastante gente também para uma só empresa, mas em comparação com o todo, olha a diferença que é isso. De 52 mil clientes para 4 milhões da corretora e da corretora para o banco, de 4 milhões para 150 milhões, é muita diferença. Então, qual é a minha leitura do mercado? Acontece o famoso rouba-monte. Eu até coloquei no story lá do Instagram. O que é o tal do rouba-monte, Jonas? Rouba-monte é o seguinte, eu como assessor captei muito dinheiro de banco. E o que eu fazia? Eu falava mal do banco, falava mal do fundo de investimento do banco, falava mal do atendimento do banco e assim vai. A gente continua fazendo isso, né? Por quê? Porque o banco tem muitos clientes. Então um gerente de conta acaba atendendo ali de 500 a 1.000 clientes. É muita gente, ele não consegue trazer um atendimento personalizado. E onde que a corretora cresceu? Ela cresceu justamente nisso, trazendo um atendimento mais personalizado. Então o assessor vai atender de 50 a 100 clientes. Ele acaba enxutando o número de clientes e trazendo um atendimento muito melhor, concorda comigo? E todo mundo sabe que é o relacionamento, no final das contas, que prende o cliente, que aumenta o LTV, aumenta o tempo de vida desse cliente na casa, lá na corretora. Então é assim que a corretora cresceu. E agora a consultoria está crescendo por onde, Jonas? Olha, ela está crescendo em clientes mal atendidos dentro da corretora, mas não é só mal atendido, tá? É aquele cliente que teve um assessor que passou um pouco da linha, passou da conta, como acontece lá na notícia lá do início do vídeo. Então o assessor não explicou muito bem o produto, ou ele foi mal intencionado, não pisou na bola como deveria. Então ele levantou um pouco mais o pé ali, levantou e mirou no pescoço do cliente, tipo isso, né? Passou da linha. Então ele acaba perdendo o cliente, perdendo a confiança e o cliente depois vai para a consultoria, porque a consultoria ela só tem esse modelo de cobrança de taxa fixa, de FII fixo. Então não tem como eles pisarem fora, não chegarem firme ali na dividida, né? Não tem como não ser transparente com o cliente. Tinha me fugido da palavra aqui, mas é isso que eu queria contar. Então eles vendem a imagem deles serem mais honestos, mais transparentes que o assessor de investimentos. Essa é a minha leitura de mercado. O que pode acontecer daqui para frente, na minha opinião?
Eu já vou falar um pouco mais de FII fixo, tá? Como que ele funciona, como que tu pode usar como assessor de investimentos também isso para se defender, mas qual que é a minha leitura de mercado? Isso vai continuar acontecendo, ou seja, o consultor vai continuar roubando cliente do corretor, do assessor, e o assessor vai continuar roubando o cliente do banco. Inclusive, alguns influenciadores de consultoria têm exatamente essa estratégia. Eles pegam aquele cliente que já passou pelo banco, já comprou curso, já passou pelo assessor e está no final da cadeia, como se fosse o final da cadeia alimentar lá, né? Fazendo uma analogia aqui para a mãe natureza, mas é basicamente isso. Então, a estratégia deles é essa. E o que eu acho que vai continuar acontecendo é que se o assessor não cuidar bem do cliente, continuar pisando fora da bola ali, continuar, né, levantando o pé um pouco mais ali na dividida, vai acontecer isso. E para parar de acontecer isso, é só jogar do jeito certo, é só atender o cliente como deve atender, trazer o produto com uma explicação correta, pensar na estratégia do cliente, e não são todos os assessores que fazem isso, isso é uma minoria. Então hoje tem muito assessor bom no mercado, sabe? Não é só pegar ali a galera que está jogando errado e expor e queimar toda a categoria de profissionais de assessoria de investimentos. Tá? Não se faz isso. Aqui a gente sai falando mal de taxista, mas tu vai ver ali que, cara, tem taxista muito bom, entendeu? Tem taxista que faz a corrida certinho, te cobra do jeito certo, te leva para o lugar que tem que levar. Assim como o Uber também, né? No início era tudo mil maravilhas, mas depois começou a decair um pouco o serviço e agora já está dependendo ali igual para igual com um táxi, né? Claro, cada um no seu lugar. Mas vamos lá. Agora eu quero te falar um pouco mais sobre o modelo de FII fixo. O que acontece, tá? Na assessoria de investimentos, pelo menos da XP, tu consegue trazer essa segunda opção caso o cliente venha perguntar: tá, mas e aí, quanto que tu vai ganhar nesse produto? Ou, não tem conflito de interesse? Beleza, oferece então um modelo de FII fixo, tu pode trazer isso para o cliente e vai acontecer mais ou menos isso que eu estou passando aqui na imagem, tá? Que é do assessor perder essa comissão, entre aspas, e entrar com um cashback para o cliente. Olha que legal, então ele vai receber um cashback na conta dele. Eu até trouxe um print aqui de um exemplo real de um cliente recebendo um valor na conta dele de R$ 126,61. Olha que interessante. E aí, se não bastasse isso, né, tá aí pensando, pô, será que vale a pena ainda ser assessor de investimentos ou ser consultor? Sei lá, Jonas, estou confuso, acho que não tem mais não tem mais investidor no mercado para eu captar, para eu poder atender. Tudo bem, lá nos Estados Unidos tu me mostrou que tem muito mais financial advisor que aqui no Brasil, mas ainda não me convenceu que vale a pena entrar na profissão, vale a pena ser assessor de investimentos. Olha esse dado então, que interessante. Eu tenho aqui um estudo que saiu da própria FGV, em que eles trazem o patrimônio individual dos bilionários brasileiros em relação ao estoque de riqueza. Olha que interessante. Então, 1% da população brasileira, que equivale a 2 milhões de pessoas, mais ou menos, vai ter 4,6 milhões de reais estocado em riqueza. Pode ser imóvel, pode ser valor financeiro, mas fazendo uma premissa aqui, que 25% desse valor vai ser em patrimônio financeiro, tá bom? Que tu poderia ajudar a investir ali e ser remunerado por isso. Fazendo essa premissa, a gente vai ter um dado bem interessante, em que a gente vai ter no total aí 17, vamos contar aqui as casas, mas 17 trilhões de reais. Olha só que loucura, é muita grana disponível em estoque de riqueza, em poupança, parado na conta ou em imóvel, pegando 25% desse valor e dividindo para 20 mil assessores de investimentos no Brasil, a gente vai ficar com uma média de 218 milhões de reais de custódia para cada assessor de investimentos. É muita grana, então todo mundo pode chegar num valor superior a 200 milhões de reais de carteira em clientes. Agora, se tu gostou do vídeo, chegou até aqui, eu vou te pedir para dar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com teus colegas e amigos para que essa informação, esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. E vou te agradecer por ter ficado até o final da live, porque é uma live que eu me preparei, que eu trouxe um conteúdo de valor para te ajudar a escolher a tua profissão, escolher o que tu quer fazer da tua vida e ter bastante sucesso. Te vejo no próximo vídeo ou na próxima live.